Tá bom, sem problema. Respondi aqui. Olá, pessoal, muito boa noite. Estamos de volta com o CX Now. Esse mês de agosto, início do mês de setembro, promete. A gente está com convidados fantásticos, sendo que nessa semana a gente vai fazer uma semana de UX, vem muita gente legal por aí para a gente poder bater um papo. Semana que vem a gente tem Ambev, Amaro, VLIs, Grupo CNH, e lá no final de agosto a gente ainda vai ter uma semana de Employee Experience. Agora, para abrir a nossa semana de UX e poder compartilhar com a gente um conhecimento vasto aí de User Experience misturado com CX e tudo mais, eu tenho a honra de receber o Rodrigo Lemes. Ele é gerente de UX do Itaú Unibanco. Rodrigo, muito obrigada por estar aqui com a gente, compartilhar todo o seu conhecimento. Quero aprender muito com você. Obrigada, viu? Que isso, eu que agradeço, Cláudia, o convite, oportunidade de trocar um pouquinho mais com você e com todo mundo que está assistindo a gente. Eu acho que vai ser um bate-papo muito legal essa noite, né? Também, estou bem empolgada, estou bem empolgada. Rodrigo, deixa eu te perguntar, deixa eu te fazer uma pergunta que me fazem muito e eu queria ouvir de você, super básica, para a gente poder começar e abrir esse bate-papo. O que é CX e o que é o X para você? Me dá uma definição que a gente possa sair para usar agora, a partir de agora, vindo do Rodrigo. Olha, eu posso dar várias. A gente pode começar com a definição teórica, com a definição prática e com a definição poética. Todas! Não me esconda nenhuma das três, porque a gente não termina essa live enquanto você não me falar das três. Ixi, então vamos lá. E, gente, só para falar para vocês, eu tô em 2 lives ao mesmo tempo, tá? Desculpa, eu falei para Cláudia, Exatamente, exatamente. tá rolando uma live lá no meu canal e eu tô só administrando, tá? Então, mas meu foco aqui é com vocês, tá? Então, Eu vamos vou, lá. eu vou te pedir para se apresentar logo depois que você der essa aula do que é CX e o X, mas fala com a gente qual é o seu canal para todo mundo conhecer também. Pá, então vamos pro jabá. Design Team BR, né? É o Design Team BR, que se você vai achar assim, mas acho que se digitar Design Team já encontra no YouTube. E tá rolando um fechamento de uma semana de Product Discovery, que a gente rodou semana retrasada. E agora é a apresentação dos projetos. Então tá rolando uma live no computador aqui de cima, no meu Zoom de lá, e eu tô aqui com você. Sensacional, sensacional. Depois você me passa da forma que você quer que a gente coloque aqui nos comentários da nossa live, que eu coloco lá para você. Mas me fala, Perfeito. depois que você me contar essas três definições, eu queria conhecer um pouquinho mais, agora entendendo, né, na sua perspectiva, conhecer um pouquinho mais da sua história. Mas me conta,
Quais são as 3 definições que Boa. você está louco para saber? Vamos para a prática, né? Como que o mercado está reagindo nessa diferença entre UX e CX? Assim, hoje em dia, né, antes de aparecer o CX, o pessoal pensava muito na relação do user experience, né? A pessoa usando o aparelho. Então é isso daqui, user experience. Mas começaram a ver que o cliente ia muito mais longe do que só estar usando um aparelho ou estar na frente de um computador usando um website. Não, peraí, tem algo errado. A gente tem que ver esse usuário de forma muito mais longa, de forma muito mais completa no seu dia a dia. Ele só na frente dos aparelhos, sendo um usuário, não é o suficiente. Então vamos começar a enxergar esse escopo de uma forma mais ampla. Olha, o cliente também entra na loja fisicamente. Ali a gente não discute experiência também? Tem que discutir experiência ali também. O cliente vai falar com o gerente. Ele não está lidando com experiência, tem que lidar com experiência também. Então, peraí, não tem como a gente só olhar para ele na frente do aparelho do computador. A gente tem que olhar ele completo, essa jornada completa. Mas então ele deixa de ser usuário, deixa de ser usuário. Então o que, que ele é? Ele é consumidor, ele é cliente. E nessa visão, então vamos começar a olhar uma jornada mais completa. Deixa o user experience olhando ali na frente da interface, dos aparelhos, dos dashboards, dos sistemas, e vamos criar uma nova sigla, um novo estudo, uma nova disciplina, que enxergue uma jornada offline também desse cliente. Então, e que não só olhe para a parte de tecnologia, mas que some ao marketing também. Porque o marketing também se conecta nesse espaço, o service design também se conecta nesse espaço. Então, nessa perspectiva, separa-se CX e UX, onde o CX você olha numa jornada completa, offline, que ele traça e caminha pelo online também. Né, que aí vem o omnichannel, essa discussão toda que tem acontecido hoje em dia. Então, praticamente a diferença é essa: um está na frente do computador, de um aparelho móvel, de um sistema, e o outro não está na frente do computador, de um aparelho, de um sistema. Ele está presencialmente em algum lugar. Essa é a diferença teórica que o pessoal está trazendo e a gente está discutindo hoje em dia. Muito legal. Rodrigo, me conta uma coisa. Na hora que a gente pensa na sua carreira, você começou já como X, você passou por ser X, você veio de nenhuma das outras áreas. Me conta um pouquinho da sua história. Eu vi seu LinkedIn, eu fiquei encantada. Me conta um pouquinho de toda essa sua trajetória e tudo que. E até para as pessoas que querem começar ou alavancar nessa carreira, que possam se inspirar na sua, né? Obrigado. Nossa, que honra. Eu fiz publicidade e propaganda, porque é onde eu morava, no interior do Paraná, Maringá, cidade do coração. Não tinha outros cursos, nem design. Design naquela época, muito tempo atrás, eu não vou falar época porque vou revelar a minha idade, era desenho industrial, então arquitetura ou desenho industrial, e não tinha design, apesar de eu ter essa relação com o design desde aquela época. Então publicidade foi minha saída. Eu entrei nessa, em agências, e eu me apaixonei pela parte do design que a publicidade trabalha. E naqueles meados antigos, tempos passados, No lá tempo, né? atrás, estava começando a internet no Brasil, construção de website, antes da bolha. E eu entrei nessa, então eu comecei a desenvolver websites, comecei a trabalhar olhando para o mundo digital e dentro de agência de publicidade. Aí eu fiz pós-graduação em marketing, fiz pós-graduação em gestão do design para me equipar de assuntos que eu acho que sempre se relacionaram. E nessa jornada eu saí de agência e fui 100% mergulhei no mundo de tecnologia. E aí passei por várias empresas, as 3 últimas móveis, Samsung e Itaú, onde eu consegui olhar especificamente só para UX, mas sempre tendo essa visão do meu background em marketing e publicidade, que é, inclusive é ter essa conexão com o CX que eu falei. Não tem como eu olhar só para UX de uma forma isolada, né? Então, a minha carreira eu construí olhando sempre para esses cenários, mas hoje especificamente eu estou olhando só, eu cuido de UX, mas eu tento enxergar o todo sempre. Legal, e me conta uma coisa, como é que a gente, agora falando numa questão assim, vinculado à estratégia da empresa, né? Como é que a gente pode utilizar o X, quando você está falando assim, eu estou na frente de um computador, como é que eu posso utilizar o X, estando na frente do computador, para influenciar ou ditar a estratégia de uma empresa? Ou é o contrário? Como é que é isso para você?
Que caminho é esse? Nossa, que pergunta difícil é essa, Cláudio? Se eu soubesse essa resposta, eu tava rico. Muito bom. Eu tô- Essa é uma eu- dúvida que eu tenho. Eu falo, poxa, eu parto de o X ser X para direcionar uma estratégia, ou eu faço o contrário? Eu tenho uma estratégia e aí isso vira meio, né? Eu não... como é que é isso sim, para você? esse é como eu falei, é uma ótima pergunta. E ela é muito perigosa. Ela é muito arriscada uma equipe de design, uma equipe de UX e de CX assumir que desenha a estratégia de uma empresa. Nós não desenhamos a estratégia de uma empresa, não tem como. Até porque UX sozinho não faz nada, CX sozinho não faz nada. Nós precisamos de uma conexão tremenda com uma diretoria, com a área de negócios, com a área de vendas, com uma área de tecnologia, com uma tríade, né, negócio, tecnologia e design funcionando em conjunto para que essas definições sejam construídas em conjunto. Uhum. Porque através desse objetivo de negócios bem estruturado por essa tríade, por essa diretoria, por esse olhar, eu consigo fazer com que o design facilite o processo de descoberta das pessoas, do usuário, do cliente, de como me comunicar com ele, como entregar a melhor experiência para ele. Então, Uhum. assumir que uma área de design ela traz os objetivos, traz os resultados, é arriscadíssimo, porque daí não traz. Não tem como. Então, eu preciso estar conectado a áreas que discutam em conjunto esse tipo de objetivo. Sabe o que eu Então, estava é pensando? extremamente delicado. Pois é, mas olha o que eu estava pensando, né? Uma vez que eu tenho esse olhar para o usuário, esse olhar para o cliente, e eu consigo, pela perspectiva desse usuário, desse cliente, entender onde estão os esforços, as dores, e chegar a ponto de desenhar um novo modelo de negócio para a empresa, porque eu facilitei a experiência desse meu consumidor, desse meu usuário, eu não influencio a estratégia da empresa, até o posicionamento dela no mercado? Influencia. Sim, influencia. Você não desenha. Você não é o responsável, mas você influencia. Porque eu gosto de falar de um livro chamado Design Org, Org Design, que eles falam que design é a humanização dos negócios. Então, nós, como equipe de design, nós influenciamos e lembramos a empresa de que sempre tem que olhar para o usuário, para o consumidor. Uhum. Então, influenciamos dessa forma. Perfeito. Agora, nós não escrevemos isso sozinho, não desenhamos isso sozinho, mas influenciamos. Somos uma ferramenta de influência em relação a essa relação, com certeza. Maravilhoso, maravilhoso. Rodrigo, me fala uma coisa. O Itaú, ele tem não sei quantos mil perfis de clientes, né? E aí a gente tem jornadas dentro do Itaú. Eu sou uma cliente do Itaú e eu tenho jornadas dentro do Itaú. E ó, eu sou um tempão. E eu tenho jornadas dentro do Itaú. Uma pergunta que nos meus cursos os alunos sempre fazem: a gente desenha uma jornada, e eu estou só provocando em cima de perguntas que eles trazem, tá? Como é que o Itaú faz para, dentro de uma única jornada, levar em consideração diferentes personas que o Itaú tem em uma mesma jornada, independente se ela é só de UX ou se ela é de CX ou se ela é inteira, né? Como é que vocês enxergam isso? Esse é um dado extremamente importante, extremamente delicado. A gente até, é muito legal que a Cláudia falou assim, ó, se você não puder falar alguma coisa, você me avisa, tá? Exatamente, Então, exatamente. assim, eu já comecei a transpirar aqui com a Porque, gente, pergunta dela. a gente não combinou pergunta e resposta, tá? Ele não sabe Exato. nada que eu bolei de perguntar para ele aqui. Eu estou colocando ele numa Gente, ela situação tá que eu vendo, falei: olha, se eu perguntar alguma coisa que não pode, você é só falar. Isso aqui é um bate-papo. tá vindo só na paulada aqui, sensacional. Saia, eu tô aqui, ó. Muito bom. Mas é uma ótima pergunta, porque eu não vou trazer ela só para o cenário do Itaú, eu posso trazer ela para o cenário de qualquer empresa, né? Existem muitas empresas que possuem um único produto para atender vários tipos de consumidores, vários tipos de cliente. O grande desafio para essas empresas, todas essas empresas, é conseguir trazer uma jornada que faça com que o usuário, o consumidor, se sinta sendo o único ali dentro. Só que esse é um desafio terrível e tremendo, porque isso envolve tecnologia, investimento, inteligência artificial, personalização, customização, vários
elementos que precisam estar muito maduros numa cultura dentro da empresa, uma cultura de desenvolvimento de produtos. E não é algo que a gente encontra hoje no Brasil de uma forma tão redonda. Não encontra. Então há uma dificuldade, é um desafio, estão olhando para isso, mas ainda assim é uma grande barreira você conseguir trazer essa personalização e essa sensação de individualidade, de personalização, de forma tão exclusiva tecnologicamente falando. A gente Uhum. tem poucas empresas que fazem isso hoje, essas empresas são pequenas e elas trabalham muito segmentadas, então elas conseguem dar essa impressão porque elas já estão segmentadas num público mais jovem, numa linguagem mais jovem, numa experiência mais curta, entregam um produto, por exemplo, entrega só um cartão, entrega só uma forma de pagamento, e aí é fácil. Agora, quando você pega uma gama de produtos como pessoa jurídica para qualquer empresa do mundo financeiro, que você tem do cara que dá a MEI até o cara que faz uma folha de pagamentos de milhões de reais, é impossível você conseguir segmentar isso de forma tão trivial. Então você Uhum. usa alguns mecanismos de comunicação, de experiência offline, né, de personalité, de private, de características assim para dar para cobrir esse gap que tecnologicamente existe. Então assim, é dificílimo isso. E eu acho que esse é o grande desafio para as empresas nessa corrida digital que a gente está sofrendo agora. Conseguir estruturar isso tecnologicamente, porque as pequenininhas estão conseguindo, porque já nasceram segmentadas. Então, respondendo de uma forma generalista, mostrando o mercado inteiro, eu acho que esse é o desafio para todo mundo. Né? Conseguir correr atrás das pequenas que estão fazendo isso, porque já conseguem nascer direcionadas numa única jornada. Maravilhoso. E me diz uma coisa, Rodrigo, quando a gente está falando de jornada de cliente, e aí eu descobri isso depois de ter feito várias lives, né? Que a gente não pode falar no YouTube algumas palavras aí do que está acontecendo com a gente agora. Ah, fiquei Não, sabendo disso, senão não porque senão ele monetiza. não não monetiza e não. A gente até aqui que não monetiza, a gente não atingiu ainda a capacidade de monetizar, mas não ranqueia bem também. Porque Ah, eu até entendo o lado do YouTube, porque parece que a gente está usufruindo de toda a situação para ganhar, e eu respeito. Mas a gente também precisa falar, né? Então, dentro dessa situação toda que a gente está vivendo agora, vocês perceberam alguma mudança em termos de comportamento do cliente de vocês, a ponto de influenciar todos os desenhos de personas que vocês já tinham feito e identificado? talvez não tenha influenciado todas as personas ou tenha influenciado de forma tão profunda, até porque nós estamos ainda numa curva de mudança. Então ainda não é definitivo o resultado disso, mas com certeza eu posso falar com 100% de afirmação que influenciou de alguma forma. Sim, as pessoas começaram a usar os canais digitais muito mais do que usavam antes. Aquele senhorzinho aposentado que ia todo dia pagar o seu boleto no caixa eletrônico e queria falar com o gerente e tomar um café com ele, não foi mais. Então, para onde esse senhor foi? Esse senhor foi para a internet, né? Ele foi para o aplicativo. Então, já mudou aí. Já Uhum. está aí uma mudança radical do comportamento daquele tipo de persona em relação a esse uso do canal digital. E está mudando, né? Você tem os jovens que já usavam os canais digitais incrementando o uso disso de forma absoluta. Então, assim, uma mudança que aconteceu de uma pequena mudança, porque eles já usavam, só estão incrementando. Existem as pessoas que eram offline, que é uma base gigantesca no Brasil ainda, que migraram quase 90% para o mundo, para o canal digital. Então, uma mudança extrema em relação ao uso dos canais digitais, né? E isso para todas as empresas. Se a gente pega os números do Mercado Livre, Magazine Luiza, eles nunca venderam tanto, a Amazon nunca vendeu tanto como agora. Eu, por exemplo, eu acho que por causa da ansiedade, eu nunca virei tão consumista no Mercado Livre como agora. Tem Então, um, tem um colega meu que virou e falou assim: eu já não estou gastando com gasolina. Eu já não estou gastando com alimentação fora de casa. Eu já não estou gastando com isso. Então eu vou para a internet comprar. É mas isso. é, cara, exatamente, Claudio. Nossa, é isso mesmo. E olha esse comportamento. Nós fazemos parte de uma fatia, né? Que a gente não pode ser lá a amostragem principal, mas a gente já mudou. Então, imagina, né, a massa de consumo que usava de uma forma um produto e agora está sendo obrigada a usar de outra. Então, há uma Agora, mudança radical. pois é, mas
sabe aquela expressão? Eu particularmente, Rodrigo, eu não gosto dessa expressão. Eu tenho até birra um pouco dela do tal do novo normal, sabe? Eu não, Ah, tá. não Eu, já- eu simpatizo. já tô ouvindo New Normal. Ai, que chique. Aí eu já não Aí sei se eu vou já. gostar. Aquelas assim. Aí eu já não sei se vou. Não, mas eu, particularmente, eu não simpatizo muito. Porque na minha cabeça, você começou a falar essa frase e eu achei que é muito por aí. Ainda está muito cedo para a gente definir algumas coisas. E na minha cabeça, não sei se você concorda, queria ouvir sua opinião, existe uma diferença muito grande entre hábito, né? Eu tenho um novo hábito agora de comprar somente pela internet. E eu tenho uma conveniência, porque eu estou sendo obrigado a comprar mais pela internet. O meu ponto de interrogação ainda, e que me assusta ver, às vezes, até empresas mudando algumas estratégias e tal, é que eu não sei se toda conveniência vai virar hábito. Né? Ou seja, eu ser forçado hoje vai me manter no hábito? Quando você disse assim, tem aquele senhorzinho que ia lá, ele vai deixar de ir na agência para tomar o cafezinho, pagar o boleto e tudo mais? Ou ele vai continuar no dígito porque a conveniência virou hábito? Então, eu ainda tenho esse ponto de interrogação, acho muito, você falou perfeitamente, eu acho muito cedo algumas afirmações e desenhos em cima disso. O que você pensa? Ótimo ponto, realmente. Eu acho que as empresas estão vendo como oportunidade de criar hábitos, né? Pensa assim, a empresa antes tinha que bancar uma loja física para vender seus produtos com impostos, com aluguel, com um monte de coisa. De repente, ela vê a oportunidade de forçar o desligamento desse canal offline e levar para um canal online onde o custo é menor e o ganho é maior. Então, Uhum. pode ser que, e pode ser não, as empresas estão forçando uma mudança de hábito. Elas estão, porque é mais conveniente para elas fazer esse tipo de coisa. Mas, de certa forma, a gente tem aí um cenário político forçando para a gente voltar logo de volta para aquele cenário anterior. Então, está uma guerra de cabo de aço aí. Mas tem um Uhum. ponto que eu acho que é fundamental empresários e empresas e nós que trabalhamos nessa área pensarmos o mundo VUCA, a Exatamente. volatilidade da coisa, né? A velocidade, como as coisas mudam de forma muito rápida. E aí eu acho que um hábito, uma necessidade, um momento virar um hábito é dois palitos, por causa Uhum. dessa volatilidade. Então, é por isso que também eu repito, e você complementou, é cedo, e não tem como a gente mapear o que vai ser, por causa dessa velocidade, volatilidade e todos esses outros elementos do mundo VUCA. Que pode ser que essa forçação das empresas dê certo, pode ser que não dê certo e volta tudo para trás, ou volta de uma forma diferente, volta para trás de uma forma diferente ainda, que daí pode ser A gente nem conhece ainda, né? Que a gente nem nem conhece conhece ainda. ainda, né? E eu acho que esse é o grande medo da maioria das empresas agora, é não saber o que Exatamente. vai ser o depois, que não é nem o novo normal, porque esse novo normal acho que está muito mais relacionado ao dia a dia da vida das pessoas e tudo mais. Agora, o que é o novo comércio? O que é o novo Uhum. consumo? O que é, né, a nova experiência? Então, esses elementos ainda estão sendo desenhados, as empresas estão, né, mandando um monte de report diariamente, eu acompanho, por causa desse desespero de o que vai ser depois, como hábito, como necessidade, como elemento, pirâmide, etc. A gente tem, você tem, né? Você atua com o Itaú, que é uma grande empresa que já vem nesse movimento de digital há anos, né? A gente lembra desde a propaganda e tudo mais, já vem nesse movimento há anos. Mas com a sua expertise, como é que você avalia as pequenas e médias empresas nesse movimento de transformação? Transformação, revolução, qualquer digital que a gente queira colocar aí, algumas são revoluções, outras são transformações. Como é que você avalia a pequena e a média empresa com relação a esse tema hoje em dia? É, é uma boa pergunta. Nossa, eu fiz uma live esses dias com um pessoal de varejo, de shopping, que foi sensacional, um podcast, um webinar podcast, e a gente tocou justamente nesse ponto do grande universo de lojistas ali, da portinha, né, ali na rua ou dentro de um shopping, que não se prepararam para essa corrida digital e que Exatamente. agora estão desesperados para montar um website, um Instagram, uma Coisas loja no básicas, né? Facebook, coisas Coisas básicas básicas. para não parar de vender.
Então, Exatamente. eu consigo ver esse movimento comercial para não perder tração de venda, seja o mínimo possível. Então, eu acho que o impacto para essas empresas que não se prepararam e que são as pequenas, inclusive, teve as grandes que não se prepararam também, mas as pequenas, principalmente, elas estão desesperadas agora nesse momento de construir e saber o que eu preciso fazer. Na live que eu fiz, eles perguntaram, cara, o que eu preciso fazer? É Instagram. Monta uma lojinha no Instagram para mostrar seus produtos. Você começando ali, da estaca zero, né? Vai no Então, simples consistente agora, né? exato. Então imagina o desespero. Eu acho que está um momento muito tenso para essas empresas entenderem o que é experiência, o que é o mundo digital, como vender, como se comunicar, como trazer uma experiência incrementada diferente do que eles tinham dentro da loja deles física, né? Então assim, o Uhum, desafio está sendo insano para exatamente. pequenas empresas e pequenos lojistas. Agora, Rodrigo, quando a gente fala em vários canais, né? A gente tem esse discurso no mercado de que o grande desafio das empresas é a integração omnichannel, não é mais ser multicanal, mas é ser omnichannel e tudo mais. Isso já, essa frase a gente já está acostumado. Mas o que eu queria ver com você é o seguinte: tirando esse discurso de que é a integração, o omnichannel e tal, qual é um outro grande desafio que as empresas têm quando a gente fala de experiências em canais digitais? Então, eu estou numa empresa que eu tenho vários canais digitais. Qual que é o meu grande desafio? Que não só a integração, porque isso está todo mundo, né? Todo mundo já fala e tudo mais. Qual é a análise que você faz disso? As empresas assumirem que nada sabem e precisam ter um canal de proximidade com o cliente, com o usuário, com o ser humano que ele quer vender de forma muito bem feita. Me Esse é o fala grande mais disso. desafio. Como assim? Como? Me conta mais disso. É pesquisando, é pesquisando, é trazendo o usuário aqui, cara, o que que você precisa? Deixa eu descobrir, sabe? É implementando áreas não enviesadas de pesquisa, não top-down e assumindo que não sabe. E não, eu não sei o que o meu usuário quer. E como que a gente faz? Conversando com ele constantemente. Product Discovery, fluxo contínuo. Vai lá, pesquisa, testa, volta para dentro, aprende, vai, sabe? Continua nesse fluxo. As empresas ainda poucas e grandes conseguiram enxergar que, cara, vamos falar com as pessoas de verdade? Vamos criar uma única visão de experiência, porque eu vejo várias empresas que cada área vê a experiência de um jeito. Na a experiência ali de Estávamos vendas falando é de um disso jeito, hoje de manhã. Falamos e disso hoje de manhã. marketing acha que experiência é uma coisa, vendas acha que é outra, tecnologia acha que é outra, todo mundo fala uma língua, parece Torre de Babel, né? Então, assim, é trazer uma linguagem única sobre o que é experiência. E como que se faz isso? Falando com quem está lá na ponta, o ser humano, o bendito ser humano, que é o cara que vai comprar o seu produto. Então, as empresas estão correndo para criar parques tecnológicos, infraestrutura, abandonar legado, falar de novas linguagens, Federadoras. gente, para e fala com o ser humano. Então, assim, você vê uma onda de empresas trazendo user research, antropólogos, psicólogos, pesquisadores para trazer esses insumos de informação e não só ler métricas numéricas, mas dados comportamentais, somar isso e tomar decisão de produto. Então, você vê esse movimento, mas ainda é um grande desafio as empresas assumirem que nada sabem enquanto não estão falando com as pessoas. Mas eu tenho duas perguntas em cima dessa sua fala agora. A primeira, você Então, falou manda. do Product Discovery, né? No Itaú, e não sei, eu realmente desconheço, tá? É uma curiosidade que eu tenho. Esses ciclos de desenha, prototipa, testa e vai ajustando e vai. Existe um limite para essa quantidade? Quando é que a gente chega e fala assim, olha, já rodamos muito ou não? Ou como é que a gente. A minha dúvida é quando é que a gente fala assim, olha, vai desse jeito aqui, ou não vai, ou quanto gira 10 vezes se forem necessários, ou não. Como é que a gente faz isso? O que a gente Tem, leva em consideração para tomar uma decisão dessa? são muitos elementos. Primeiro, acabar o dinheiro, acabar o fôlego. Esse, ó, pronto, já terminou, já respondeu aquela coisa assim. Exato, é acabar o apetite de investir no produto, é descontinuar o produto, ou ter a fé que acha tudo e não precisa de mais nada. Então são esses elementos que eu acho que definem, porque na real, se você tem um produto contínuo, vamos pegar um produto financeiro, você nunca vai parar de descobrir, você Uhum. nunca vai parar de pesquisar.
Você pode montar um banco de dados de informações pesquisadas, de resultados de pesquisa, ó, maravilhoso. Mas e o mundo VUCA? Que hoje o cara está de um jeito, amanhã ele está de outro. Então aquela Uhum. informação está desatualizada. Então o que você tem que fazer? Você tem que atualizar. Então se você quer que sua empresa dure, você quer que seu produto viva 10, 20, 30 anos, desculpa. Então você vai ter que economizar e saber fazer o Product Discovery, o errar rápido e aprender rápido continuamente. Porque não tem como você assumir que você sabe qual é a melhor experiência sem ouvir. Então você vai ter que continuar ouvindo. Então acho que esses elementos é que definem, sabe? O apetite Uhum. da empresa. Ah, vamos dar cabo do produto, ou então acabou o dinheiro, gente, não tem como fazer Product Discovery. Mas se você gasta muito dinheiro com Product Discovery, significa que você está fazendo Product Discovery errado. Esse é um outro elemento. Muito bom. Fale Então, mais. você tem que Fale mais. saber que fazer um product discovery, fazer um discovery, o errar rápido e aprender rápido é uma forma de você otimizar dinheiro e investimento. É você economizar, na verdade, porque você não está colocando funcionalidades ou produtos ou decisões que vão desperdiçar dinheiro em implementação, em marketing, em vendas. Você está otimizando. Então, se você está investindo muito em Product Discovery, tem alguma coisa errada aí. Então, volta e revisa o seu método, revisa esse flow, revisa esse aprendizado, essa pesquisa. Então, esse é um Uhum. processo que você tem que saber que, se você economiza, está funcionando. Se você começa a não economizar, tem algo errado. Maravilhoso. Segunda pergunta, eu ainda estou lá naquela sua fala, hein? A segunda pergunta daquela sua fala. E aí eu vou conectar com o que você trouxe da questão da humanização e do assumir que você não sabe e vai entender o cliente. Só que aí eu tenho uma dúvida em relação a isso. Quando é que a gente tem certeza que o que eu estou percebendo, ouvindo, coletando, não está enviesado pelo que eu penso ou se é realmente o que o cliente está dizendo? Como é que eu acho que essa linha é tão tênue de eu não enviesar o meu aprendizado com o cliente com percepções próprias, ainda mais no mercado financeiro, porque todo mundo que está lá, ele é cliente do mercado financeiro. É diferente, por exemplo, a gente tem cliente aqui no mercado B2B que eu não sou cliente deles porque eu não compro, sei lá, transporte em ferrovia, eu não compro equipamento de agricultura. Então, meio que a gente consegue se blindar de qualquer achismo e má interpretação com base em percepções próprias. Mas no mercado financeiro, que eu mesma já sou um cliente, eu sou funcionária, estou lá dentro da área de UX e tenho que fazer todo esse trabalho. Como é que a gente trabalha isso para não enviesar a percepção, essa empatia em relação ao cliente? Para começar, tem uma boa área de pesquisa. Né? E dar autonomia para essa área de pesquisa e para essa área de produtos que vai trabalhar junto, essa área de design, é dar autonomia para que eles trabalhem com a cabeça aberta e não conectada a decisões já tomadas. Mas eu acho, aí sendo muito sincero, eu acho difícil não ser 100% enviesado. Sempre vai ter um enviesamentinho, se é que a gente consegue até falar no diminutivo isso. Vai ter aquele enviesamento, mas a questão é que mesmo que tenha um enviesamento, e já aconteceu de decisões top-down influenciarem completamente na decisão do produto. Aí o que a gente faz? Testa, bota no mercado para ver. E bota a resposta enviesada e a não enviesada. E vê como que o usuário vai responder. Pode ser que a própria enviesada dê uma resposta positiva e a outra não. Opa, então vamos tocar nessa. Mas na real, o enviesamento acontece, as decisões top-down podem acontecer, o direcionamento, ok. A questão é, esteja aberto para testar todas as possibilidades, todas as hipóteses. E dessa forma, você vai eliminar aquela que provavelmente vai estar enviesada errada. Uhum. Então, essa possibilidade veio, cara, vamos botar para testar. É assumir que nada sei, mesmo tendo um enviesamento. Mas testa, vê se realmente aquilo vai ter uma resposta positiva, porque vai que tem. Então tem também assumir isso. Então, eu acho que é mais do que tomar cuidado em enviesar, sim, tome cuidado, tá? Não estou falando para você não tomar cuidado. Mas mesmo que esteja, teste todas as possibilidades. Esteja aberto para isso. É um teste AB, é uma pesquisa, sabe? É um teste de usabilidade, é colocar o produto no ar para uma fatia de pessoas e ver qual é. Então, eu acho que o mais importante é você estar aberto para testar tudo, mesmo o enviesamento. E você acredita ainda naquele mapeamento, naquela definição de persona com várias informações
demográficas, de idade e tudo mais, e esse uso, assim, porque quando eu vou dar aula para os meus alunos, eu falo, vocês, pelo amor de Deus, não me apareçam com informações de idade, de sexo, da região X, Y, Z e tudo mais, para determinadas coisas. Como é que você vê a questão de definir personas e se isso é ainda utilizado, não é? Se vai mais para comportamento ou não? Quando é? Como é que qual que é a sua visão? Vou até tomar um café depois dessa pergunta. Gente, não foi nada combinado, tá bom? Ele não sabe de nada que eu vou perguntar para ele aqui. Olha, eu tenho ressalvas sobre o uso, a forma como usamos personas. Eu tenho ressalvas, assim, monstruosas. Eu acho personas um recurso muito bom, quando bem utilizado e usado com parcimônia. Por quê? Porque algumas empresas e alguns profissionais acabam usando persona como a única fonte de direcionamento das decisões em relação a produto. E ficam viciados naquela persona fixa, com, seja lá, muitas informações ou pouquíssimas informações, e usa aquilo durante meses. A gente acabou de falar da volatilidade. Eu, para usar um aplicativo de manhã, quando eu estou acordando, eu uso de um jeito, quando eu estou na hora do almoço, eu estou usando outro, quando eu estou de mau humor, eu uso de outra forma, e à noite eu uso de outro jeito. É E a minha verdade. resposta, meu feedback em relação a um serviço que não funciona quando eu estou de mau humor, eu vou xingar no Reclame Aqui. Eu vou na loja e vou dar dislike no negócio. Agora, quando eu estou de paciência, bom humor, eu vou usar de outro jeito. Tem como você fixar uma persona e tomar decisão em cima disso? Já que eu tenho essas variáveis comportamentais e contextuais, ainda mais no mundo que a gente vive hoje. Então, eu acho que assim, você pode usar persona, mas não use ela apenas como a única muleta disponível de decisão sobre o seu usuário. Se você tem a oportunidade de falar com o ser humano, fale com o ser humano e não use persona. Porque eu já entrei numa discussão muito boa de universo enterprise, o B2B. Aí a persona, ela pode encaixar, porque é um universo completamente diferente na discussão. Agora, quando a gente vai do business to customer, né, do B2C, aí é outra história. Se você tem acesso para falar com o ser humano que está ali na porta da tua loja, para que você vai ficar dependendo de persona para essa discussão? Então, assim, Uhum. a persona ela é boa para um levantamento de hipótese e um direcionamento do público. E para você usar com parcimônia. Mas eu acho muito mais importante você estar em constante contato com o cliente, o que é super fácil hoje em dia e não tem desculpa para não fazer isso, né? Rodrigo, eu estou vendo que, e faz todo sentido, né? Com toda essa mentalidade voltada para design e tudo mais, toda hora aparece essa questão da humanização e tudo, né? De olhar o cliente, de se colocar no lugar do cliente, de entender, de assumir que você não conhece nada, de conversar muito e tudo mais. Nesse sentido, eu queria te fazer duas perguntas. A primeira é super simples, bem básica, que é: o que é humanização do atendimento para você? Uau! É uma boa pergunta. Eu tenho um exemplo que eu adoro contar esse exemplo. Eu vou fazer merchan. Não, não vou falar marca, tá? Pode fazer aqui, pode fazer. Não, não. Uma vez eu liguei para um call center de uma marca de computadores para resolver um problema na minha máquina. E todo mundo odeia ligar para call center, todo mundo odeia, tem que ligar para o suporte, você chora, né? Lágrimas de sangue nesse sentido. E eu tive que fazer porque não tinha como. Então eu liguei para o call center e o cara super atencioso. Senhor Rodrigo, a gente vai resolver seu problema e tudo mais. O senhor aguarda só um minutinho na linha. Daqui a pouco ele voltou. Senhor Rodrigo, o senhor vai ter que esperar um pouquinho mais, um pouquinho além daquilo que eu estava contando aqui. Mas para deixar o senhor esperando, me fale, qual a banda de música de música que o senhor gosta? Aí eu falei, Led Zeppelin. Ele, então eu vou colocar uma playlist do Led Zeppelin para o senhor escutar enquanto o Meu senhor Deus, espera. não acredito. Eu, eu não sei se eu chorava, se eu agradecia o cara, se eu falava, meu, que sensacional. E é exatamente isso. Isso é humanizar a experiência. É o cara me dar atenção de uma forma que eu me senti exclusivo naquele momento. Tipo, eu não vou escutar aquelas musiquinhas malditas de espera. Eu vou Nossa. escutar a minha banda, que eu curto. Então, olha só. É uma coisa tão simples
né? Ela é tão Custo trivial, zero para a empresa, custo custo zero. zero para a empresa, e eles me deram a melhor experiência possível, esperando uma das piores experiências que a gente tem hoje em dia das empresas, que é o Muito suporte bom. técnico. Então, assim, eu acho que esse exemplo, assim, mata a pau, porque ele mostra o que que é humanizar, né? Não é eu colocar num sistema automático maldito ou numa música chata. Eu gostei tanto desse exemplo que você trouxe, porque eu costumo dizer que humanizar o atendimento é você entender que do outro lado tem um ser humano. E não humanizar a sua tecnologia. É lógico, é legal ser soft, mas não ser humano, porque na hora que você ouve um teclado batendo e você fala assim, peraí, eu vou procurar. Você fala, cara, eu não quero ser amiga da tecnologia. Não quero me sentir assim. Essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta é que a gente tem visto em todas as curadorias que a gente faz de inovações tecnológicas vinculadas às jornadas que a gente está vendo e tudo mais, e a gente busca essas inovações, a gente está vendo muito uma vertente de coleta de emoções dos clientes através de tecnologia, para depois a gente trabalhar esse conteúdo gerado e gerar valor através dessa emoção também. No mundo que você anda aí, que tem muita tecnologia e tal, o que, que você está vendo de novidade em termos de coleta de emoções de clientes? Tem visto Ah, alguma coisa nesse sentido? sim, sim, o mundo do machine learning, né? Onde a inteligência está vindo e mapeando e entendendo quais são os seus comportamentos e entregando aquilo que você espera. Eu, por exemplo, eu uso o tecladinho do Google no meu Android. Ele já sabe as frases que eu vou falar. Oh, Ele já está entendendo, ele já me entrega a próxima palavra. Então eu escrevo uma, ele já entendeu que a próxima vai ser essa, porque o meu hábito, a minha maneira, meu comportamento programado de conversa, ele está aprendendo sozinho. Então, nós conseguimos enxergar essa inteligência artificial que, de certa forma, está aprendendo quem nós somos, né? Total Matrix e Exterminador do Futuro, mas que, de certa forma, está trabalhando para nos entregar a resposta daquilo que nós queremos como produto, como atendimento. Então, eu acho que está fortíssima essa linha e a coisa está evoluindo de uma maneira massiva e muito boa, por enquanto. Mas que está fazendo um ótimo trabalho de aprender os nossos hábitos, o que, que a gente quer, o que a gente precisa, e convertendo isso em informações para as empresas que saibam usar, né? Então, eu acho que está fortíssimo esse desenvolvimento tecnológico. legal. Gente, eu estou olhando aqui para o computador porque eu estou vendo, vou lá no YouTube e vejo se vocês estão colocando perguntas. É, e estou vendo aqui que tem bastante interação. Ainda não tem pergunta, não, viu, Eu estou vendo Rodrigo? aqui, ó. Também estou vendo aqui, ó. Mas tem umas interações muito, muito boas. Adoraram o seu exemplo, eu também achei sensacional o seu exemplo. Muito bom. Rodrigo, me fala uma coisa. Na hora que a gente, explorando um pouco mais essa questão de emoção, você tem lá a jornada de um cliente do Itaú, tá? E é, como é que o Itaú enxerga? Se você não puder falar o nome de Itaú, me conta o que você está vendo no mercado aí. Como é que o Itaú enxerga ao longo de uma jornada, que é formada de vários momentos, quais momentos ele pode trabalhar de uma forma mais intensa a emoção do cliente, ou não, ou ele tenta uma emoção flat na jornada? Isso é estratégico, não é estratégico? Eu posso intencionalmente fazer alguma coisa ou não? A tecnologia me permite isso? Como é que você enxerga isso? Momentos emocionais numa jornada. Perfeito. É importantíssimo, na verdade, né? Não só para o Itaú, mas qualquer empresa. É importantíssimo você conseguir o momento certo de entregar nos momentos que hoje são os pontos de dores, os pain points, os momentos né, de realização e de boa experiência, como incrementá-los. Então, esse mapeamento, né, o Journey Map, é importantíssimo você conseguir enxergar em que momento você deve colocar tipos de ações diferentes para se comunicar, para vender alguma coisa que não está sendo vendida, para vender alguma coisa que seu ticket médio está baixo. Então, você precisa entender esses momentos e chavear a hora certa de entregar, retirar, melhorar, incrementar constantemente. A jornada do usuário, ela é constante nesse sentido. Para uma empresa como Itaú, como qualquer outra empresa que tem esse olhar de cuidado, eu falei, meu Deus, olha o tamanho dessa jornada que a gente tem que entregar para esse usuário. Então, onde a gente tem que ter cuidado nisso? Aqui, 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 aqui.
É a hora que ele abre o site, é a hora que ele fecha o site, é a hora que ele entra para ver o extrato, é a hora que ele não entra para ver o extrato, é a hora que ele vai fazer uma transferência, é a hora que ele vai comprar um seguro. Todos esses movimentos devem ser mapeados e serem usados para você melhorar, incrementar, vender, não vender. Então é fundamental. Isso é estratégia, não é nem estratégia de experiência, isso é estratégia de venda, né? Isso é estratégia de Exatamente. negócio, estratégia de produto. Então, se sua Uhum. empresa não tem esse olhar para produto, está faltando, porque você enxergar essa jornada e saber em que momento inserir as melhorias e esses elementos é fundamental para a sobrevivência, né? E como é que você enxerga a inteligência artificial nisso tudo, em questão da gente, ao automatizar uma jornada, diminuir esforço, trazer inteligência artificial, por trás o machine learning, como é que você enxerga isso tudo gerando uma boa experiência para o cliente? Eu tenho um exemplo que todos nós conhecemos, tá? A Magalu. A Magalu tá aí para nos mostrar como que isso funciona, né? Que Exatamente. é uma personalidade digital que está aprendendo com os seres humanos a responder os seres humanos de forma humanizada, olha só. E fazer com e não só isso, ela já tá virando garota, ela já virou garota propaganda, ela já virou case. Então, é exatamente isso, né? É uma inteligência artificial que ela assume como ponto focal, inclusive da frente com o usuário. Tipo, eu sou a representante da loja, mas eu cuido de você nesse sentido porque eu te entendo. E eu sei da sua jornada e vou resolver as paradas para você. Então, assim, é sensacional a empresa que dá um salto como esse. Eu acho que o Magazine Luiza nos traz um exemplo sensacional disso, de como usar a inteligência artificial em construção de uma jornada e resposta a isso de forma imediata, de forma inteligente, de forma humanizada. Que esse é o desafio da inteligência artificial no machine learning, é você responder de forma humanizada, né? E não ser aquele robô que não entende o que você está falando. Então, esse é o desafio agora. A gente tem o Amazon fazendo a mesma coisa com as suas Alexas, né? Você tem o Google com o seu. Então, está tudo aí, permeando o nosso universo, analisando e respondendo de alguma forma para melhorar a nossa experiência de compra. Praticamente é isso, de Você compra, trouxe o né? exemplo da Magalu, né? E eu percebi essa questão de uma humanização além da operação, mas assim, a humanização mesmo de eu considerar como humano, quando uma amiga minha ela virou e falou assim: não, conversa com a Magalu que ela vai te dizer. Eu conversa com a Magalu. Não é tipo, digita lá ou coloca. Não, conversa com a Magalu que ela vai te responder. Quando a Olha só pessoa, o nível. quando essa minha amiga usou a palavra, o verbo conversa, eu falei, opa, tem algo diferente aí. Porque eu costumo dizer, as empresas estão tentando ter chatbots no mercado, mas elas têm chatobots, né? Os chatobots é que você quer resolver um problema e ele quer te explicar as coisas, né? Então, ele não... Mas na questão da Magazine Luiza, eu sinto que tem um caminho aí de sucesso em relação a essa interação muito fluida, né? Não estou dizendo que é perfeita, Exato. mas que ela é mais fluida, vamos dizer assim. Mas só o fato da sua amiga já tratar ela como um ser, vamos falar, um ser, a coisa já saltou. Ah, eu vou ter que falar com aquele robô chato. Não, fala com a Magalu, conversa com a Magalu. Conversa, conversa. Então, assim, olha o salto que já trouxe nessa relação. Então, isso nos mostra o caminho para onde isso vai também, essa relação de proximidade, né? Daqui a pouco a Magalu vai estar tomando café na sua casa com você ou fazendo uma live. Vai fazer entrega pra gente, vai fazer uma live. Não, Não não duvido dela duvide. poder fazer uma live, não, tá? Eu não Também duvido dela não. não poder fazer uma live, não. É. Exatamente. Agora, Rodrigo, me conta um pouquinho sobre o perfil de um profissional de UX. Como é que você viu a evolução nessa questão de demanda de perfil desse profissional, desde quando você começou a atuar com isso para agora? Como é que você enxerga esse perfil? Que profissional é esse? É uma boa pergunta, ela dá muita polêmica, mas sim, Adoro. aconteceu uma evolução natural, até por essa forma da gente falar de experiência, né? É um designer que provavelmente está trabalhando com a Magalu, é um ex-writer que está trabalhando com a Magalu em construir uma conversa fluida, em construir uma experiência que seja positiva. Então, quando nós começamos lá, década, né, anos 2000, não tinha o nome no Brasil de UX, arquiteto de informação. Esse nome foi chegando no Brasil mais tarde, né? Nos Estados Unidos já tinha. Mas assim, nós notamos uma evolução de um cara que antes entregava uma tela bem feita
para um profissional que começou a ir para muito mais atrás dessa tela, né? A gente pega em estudos de Garrett, por exemplo, a camada visual é a primeira. A gente tem mais umas 7 camadas para baixo, que vem a estratégia, vem a pesquisa, vem a estratégia de conteúdo, vem a estruturação, a arquitetura de todos esses elementos. Então, é um perfil que está também se transformando e vai mudar muito mais ainda. Porque eu até jogo para você, eu acredito que daqui a pouco UX e CX é uma coisa só. Não Com tem que estar certeza. separado. Ah, eu só olho para a experiência na frente de uma interface, que foi como a gente começou a nossa conversa. Não, daqui a pouco está todo mundo olhando para a mesma experiência, que é um Concordo. trabalho que a gente vê em muitas empresas já, não tem mais área de UX, é área de CX. E está Uhum. todo mundo ali olhando para um único foco. Então, esse profissional, ele é um profissional que, sim, ele vem de uma camada de visual, de entendimento da interface, mas que agora está ganhando uma visão de estratégia, uma visão de pesquisa, uma visão de métricas, de dados, de estatística, de psicologia, de comportamento humano, Um e que canivete suíço, na verdade, né? Um canivete suíço, porque é um profissional. Ele é multi, ele tem que entender de muita coisa. e a Pensa última coisa que ele precisa ser é um cara artista e um cara criativo. Pelo contrário, ele precisa ser um cara estratégico e um cara lógico, porque a gente vai lidar com dados, com informações, análise. É como a gente falou, ele vai ajudar a desenhar a estratégia de negócios de uma empresa. Então, eu não preciso de um artista nessa hora, eu preciso de um cara que tem uma visão de passo a passo, etapas, método, aplicação, resposta, análise, transformação, facilitação. Então, a gente abre para uma possibilidade que, assim, aquele cara que, como eu, entrou em publicidade porque fazia design, ele já não existe mais. Eu tenho que ser Uhum. muito mais hoje estratégico e lógico, analítico, do que o Rodrigo há mais de 20 anos que trabalhava com interfaces visuais, né? Mas E, eu tenho que entender de interface também, mas não é isso que eu entrego. legal. E está sendo fácil encontrar um profissional que tenha essa abertura para tantas frentes, ou mesmo que seja um pouco mais analítico e estratégico e não seja completo em tudo? Como é que você enxerga esse mercado de profissionais para quem está assistindo a gente aqui agora entender o que, que eu vou enfrentar aí se eu decidir migrar para uma área dessa ou me alavancar mais nessa profissão? Hum, Desculpa, a gente vê 2 caminhos aparecendo. Nós vemos o caminho do especialista, que é o profissional que está se especializando só em métricas, o profissional só em texto, em conversa, em conteúdo, o profissional só em pesquisa, né? Então nós conseguimos enxergar as especializações. E está surgindo também, ainda já sempre existiu, mas, né, agora está ganhando essa separação, o generalista, o que enxerga tudo. Então temos 2 grandes grupos fortes no Brasil. O generalista, que é o cara que tem que ver tudo, mas ele vai acabar vendo uma coisa bem feita, mas ele entende de tudo, e tem o cara que focou, e cara, eu sou, inclusive, pessoas que migraram. Pô, eu já vi biblioteconomista virando pesquisador, né? Eu já vi Legal. psicólogo virando pesquisador, já vi redator publicitário virando UX writer. Essas áreas dos especialistas abrem para essa migração de forma muito mais livre, porque o generalista tem que ver tudo, inclusive visual, e aí ele deixa difícil essa migração, porque o fluxo de aprendizado é muito grande. Mas o especialista aproveita a bagagem que o cara tem em outra área para ele complementar nessa área de especialidade. Muito legal isso, muito Então a legal. gente vê um movimento mercadológico dessa forma, esse movimento de generalistas e especialistas, e as empresas abrindo para esses 2 grupos. Mas falta profissional. Apesar de tudo, falta profissionais que consigam ter essas visões analíticas, lógica, de pesquisa, de buscar dados, de discutir estratégia. Nós temos um mercado em evolução de maturidade ainda, e que eu acho que vai levar alguns anos para a gente alcançar uma maturidade ideal, se é que ela existe. Mas a Uhum. gente está trabalhando para isso. Rodrigo, existe se você falar assim, olha, uma pessoa que decidiu entrar agora em UX, até ela virar uma pessoa, sei lá, sênior, quanto tempo? A gente consegue dar um prazo hoje em dia, assim, falar, olha, em tanto tempo, mais ou menos, ela deve estar mais sênior, vamos dizer assim. Essa pergunta é uma pegadinha tremenda. Porque você vê profissionais que têm um
curto percurso já como sêniors e profissionais que estão num longo percurso e ainda não viraram sêniors. Então não dá para a gente falar se existe uma fórmula certa. O que eu acredito é que pode existir um profissional que consiga chegar numa senioridade em pouco tempo. Talvez Uhum. tenha alguma defasagem em alguma coisa, uma maturidade que pela vivência e experiência de muito tempo, talvez não tenha pego. Então ele vai sofrer um pouquinho mais, mas ele vai ter que correr atrás para garantir essa senioridade. Já profissionais que estão camelando há muito tempo, já conseguem tirar de letra algumas coisinhas do mundo corporativo. A gente sabe, Com né? certeza. Sabe como é que funciona uma máquina, sabe como é que tem que falar com o chefe, não vai se ofender com qualquer coisa, tem uma visão muito macro e não para o micro. Então, eu não acredito que, não vou afirmar que é uma regra, você tem que 10 anos para você virar sênior, mas eu considero que o ideal é que você tenha uma longa jornada de experiência e de vivência, para você Uhum. realmente se considerar um sênior. Mas é óbvio que existem pessoas fora da curva que podem ser super crânios sensacionais e que têm uma senioridade com 3 anos. E se existir, por favor, fale comigo, porque está em falta. Exatamente. Ó, tem pergunta para você aqui, ó. Alessandro, oh meu Deus, será que eu vou saber falar esse sobrenome dele? Alessandro Holthausen. Ai, Alessandro, se eu falei Holthausen. errado. Como é que é, Rodrigo? Eu acho que é Holthausen. Achou? Fala com a língua Alessandro, presa só que sai. Alessandro, desculpa, vamos lá. Rodrigo, se puder falar também sobre os trabalhos internos com o time de desenvolvimento de produto e como vocês trazem essas informações do cliente para o time interno. Muito bom. Boa pergunta, Alessandro. É, não existe trabalho, não pode existir trabalho só do time de design. O trabalho de aprendizado sobre o cliente, ele deve ser em conjunto com todas as áreas, porque a experiência do usuário, ela não é só para designers, a experiência do usuário é para toda a empresa, a experiência do cliente é para toda a empresa, todo mundo tem que enxergar sobre isso. E aí, nessa questão, quando for fazer uma pesquisa, é interessante que esteja envolvido um cara de tecnologia, que esteja envolvido um cara de negócios, talvez não na hora de aplicar o teste, mas pelo menos na hora que traz isso para dentro e discute e faz a análise de decisão do que vai fazer com aqueles dados. Aí precisa estar todo mundo. Precisa estar a área de tecnologia, a área de negócios, qualidade, jurídico, pelo menos para discutir e ter uma visão única de experiência. Então, no dia a dia de empresas bem estruturadas, é isso que acontece. Você coloca os designers ou os pesquisadores para coletarem essas informações, traz para dentro da empresa, e aí senta todo mundo num momento colaborativo, num workshop, numa discussão, usando Trello, usando Mural, Miro, ou colando post-it na parede quando puder sair de casa, e aí faz essa discussão em conjunto sobre essa análise, para que todo mundo possa ajudar a não enviesar, porque o designer sozinho vai enviesar também para o lado dele. Então eu Uhum. preciso ter um equilíbrio das forças de tecnologia e de negócios. E é assim que a gente faz. A gente coloca o cara do squad de tecnologia, o desenvolvedor, para discutir com a gente sobre aquele dado. O cara de produto e de negócio para discutir com a gente sobre aquele dado. Porque daí todo mundo decide junto e dá um senso de responsabilidade sobre a visão de experiência única. Então é importantíssimo você ter essa visão de método e de funcionamento junto com a sua equipe. Maravilhoso. A Fabiana Dutra está perguntando, Rodrigo, fala um pouco a respeito do link, aquelas assim que está sem enxergar direito. Fala um pouco a respeito do link com o ambiente interno, colaboradores do Itaú na construção de uma experiência para os clientes do Itaú, como é a questão da cultura, né? Ou seja, o quanto a cultura influencia nessa entrega de experiências. Como é que vocês trabalham isso lá? Ela é fortíssima, né? Ela é muito forte, ela é pesada. Assim, teve uma época que adesivaram todos os prédios lá no Jabaquara com o foco é o cliente. Todo mundo teve que usar crachá, o foco é o cliente. Todo mundo teve que usar badge, o foco é o cliente. Nos elevadores, foco é o cliente. Então é muito forte essa visão de centralidade no cliente, porque como o Itaú e outras empresas descobriram a duras jornadas que, cara, se não olhar para o cliente não funciona. E como que começa isso? De dentro para fora. Tem que ser de dentro para fora, tem que ser de baixo para cima, não adianta ser só top-down, tem que ser as duas linhas caminhando. Então é fortíssima essa cultura de incentivo. Uhum. Óbvio que é cheio de falha, acontece como toda empresa que tem hora que um olha para a experiência, como eu falei, porque está no seu silo, enxerga a experiência de um jeito e o outro enxerga de outro. Mas pelo menos estão olhando para o cliente.
Então, essa cultura é fortíssima num trabalho de endomarketing, fortíssima de incentivar as pessoas a despertarem a preocupação em relação a quem é o cliente do qual elas estão lidando. Você vê diretores indo fazer atendimento, você vê diretores colocando testemunhais de vozes de cliente elogiando ou não elogiando em reuniões. Então, existe essa frequência de discussão sobre qual é a melhor experiência, olhem para os dados, façam pesquisa. Então, tem, e é fortíssimo em relação a isso. Maravilhoso, maravilhoso. Rodrigo, qual que é a sua opinião sobre o futuro do mercado financeiro? Com fintech, sem fintech? Sua opinião, independente de aquelas assim, independente de tal nem tal. Sua opinião. Como é que você está enxergando esse futuro do mercado financeiro? Olha, eu tô colocando meu pescoço a risco, né? Nessas perguntas. Chuta, aquelas assim, chuta. Mas tem uma coisa que eu posso falar. Você vê as empresas financeiras se tornando empresas de tecnologia e as empresas de tecnologia se tornando empresas financeiras. Isso é um caminho Boa, boa. muito claro do qual a gente está vendo. Por quê? As empresas financeiras viram que a tecnologia pode ajudá-las a alavancar essa experiência com os canais digitais, e as empresas de tecnologia viram que precisam falar de dinheiro com as pessoas, porque todos os dados, todas as informações de todos os seres humanos da Terra estão com elas. Então a gente vê uma migração e uma troca de papéis e uma corrida para isso incrementar de uma forma louca e insana. Então eu acho que Uhum. o futuro é esse. Nós vamos ter um mercado muito equilibrado de que você já não vai saber mais se é finança, se é tecnologia, se é É varejo. atendimento, se é varejo, porque a gente vê Carrefour virando banco, né? A Então Amazon, a Amazon tá. a Amazon, Exatamente. exatamente. Então assim, eu acho que no futuro a gente vai ver uma coisa única, né? Uma faixa única de empresas que lidam com tudo sobre sua vida, inclusive dinheiro. Olha, só vou estudar um tema para uma próxima live. Muito bom isso, muito bom. Rodrigo, que conselho que você dá para quem está querendo entrar nesse mercado de UX? Muito boa pergunta. Pense bem o porquê você quer entrar nessa área de UX, né? Pense bem por quê, para quê. Eu acho que isso é fundamental, porque senão, dependendo, você pode implementar e discutir sobre experiência na sua própria área. Então você tem que pesar e pensar Legal. muito bem os porquês, sabendo que você vai ter que estudar pra caramba. E vai estar aberto a estudar muita coisa. Eu tirei daqui de trás de mim, mas tem uma pilha de livros aqui atrás que é estudo constante. Não que na sua área atual você não faça isso, mas eu diria que você vai ter que fazer um pouquinho mais, porque você vai ter que correr atrás caso você esteja migrando, né? Você não vai perder a sua experiência atual, mas você vai dar um complemento. E olha que esse complemento é pesado. Então esteja disposto a estudar muito e estudar de tudo. Como a gente já falou aqui, psicologia, estatística, lógica, finanças, dados, métricas, né, comportamento, varejo, marketing, tudo isso. Então, é uma área que eu tenho paixão, né, e vários outros amigos que inclusive vão vir falar com você, né, Cláudia? Graças a Deus, muito bom. Isso é muito bom. Temos Vem muita gente legal para paixão, fazer, vem exato, muita gente legal. mas a gente não para de estudar, né? Então, assim, é um estudo constante para que a gente possa responder ao que o mercado e principalmente ao que os seres humanos estão precisando e necessitando em relação a isso. Agora, Rodrigo, eu fico pensando no Brasil, né? A gente já antes mesmo de toda dessa corrida digital, a gente já tinha uma defasagem educacional, né? Quando a gente pensa no Brasil como todo, a gente tem uma defasagem educacional, que agora, além de continuar tendo uma defasagem educacional, a gente ainda tem uma defasagem de educação digital, que não é só a educação básica, é uma educação digital. Como é que você enxerga esse cenário? Porque uma coisa é a gente falar de profissionais que querem trabalhar com UX e tal, mas que vêm de boas universidades ou vêm de universidades que estão investindo nisso, mas a gente tem uma população gigante aí que não tem nenhuma educação básica e muito menos uma educação digital, e naquele cenário que a gente vê que tudo, CX, o X vão se juntar e a gente vai ver toda uma parte digital, a empresa, o digital sendo normal e não sendo uma corrida ou sendo um negócio uau, assim. Como é que você enxerga o Brasil nesse cenário de UX, de transformação digital, aí pela frente? É uma pergunta, nossa, só pergunta complexa, gente. Nessa relação, é óbvio que o gap
o gap de alcance da educação digital para preparar profissionais para enxergarem a experiência, para entrar em CX ou UX é gigante, sim, concordo. Ainda bem que, apesar de termos essas dificuldades, é um conteúdo muito acessível. Se a gente compara coisa de 10 anos atrás e 20 anos atrás, hoje a gente tem muito mais possibilidades de alguém entrar numa lan house ou comprar um laptop ou usar o seu celular para ver esse conteúdo e aprender sobre a experiência do usuário. E é muito aberto, democrático, tem muita coisa gratuita, tem muito livro disponível, muita informação na internet livre para essas pessoas usarem. Então, assim, a vantagem é essa se comparado a 20 anos ou a outras áreas que não são tão acessíveis assim. Então, o que eu comento é, quem nasceu nessa época e está querendo conhecer sobre a experiência, está muito feliz, porque por mais que exista o gap no Brasil, mesmo assim ainda é mais acessível esse tipo de conteúdo do que há anos atrás. Então, hoje você pode entrar numa live como a nossa, de um celular, e assistir e aprender o que a gente está falando. Então, Exatamente. tem essa possibilidade. A questão é você correr atrás e encontrar onde estão essas informações, que podem estar um pouco espalhadas, mas está lá, tá? Eu garanto para você que está. Então, basta essa desenvoltura de, beleza, eu tenho um celular, o que eu consigo aprender usando isso? Existem grupos de WhatsApp hoje. Isso eu ia te perguntar, quais são os grupos de UX que você sugere, assim, que seria muito legal das pessoas entrarem? Nossa, se você aguenta, né, vários grupos de UX no seu celular, porque é muita coisa, gente, eu participo de vários grupos. Olha, tem o UXConf BR, que é um evento sensacional, e tem um grupo, tem Jovens UX UI, eu estou num grupo de CX, eu moro em Campinas, eu estou num grupo de Campinas UX, entra no Facebook. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, Cláudia, entra no Facebook nós temos um grupo chamado UXperts, o Oh, que Xperts. ótimo. É um grupo criado por mim e por mais 2 amigos youtubers de UX, onde lá rola tudo, inclusive os convites para esses grupos. A gente também tem um grupo no Telegram, é o grupo do Design Team, no Telegram, Design Team BR, então você também pode entrar lá, direciona para outros grupos. Eu acho que são os melhores caminhos para abrir a possibilidade para você conhecer todo o resto. E a gente coloca lá sempre os links, vagas. Tem o meu canal e tem o canal de amigos aí também de conteúdo gratuito sobre o X, para você Passa poder depois, aprender. Rodrigo, para eu colocar nos comentários aqui do vídeo, eu coloco tudo que você indicar, falando, olha, aqui tá o que é legal e eu já Ó, coloco eu isso já depois. escrevi na nossa live ali, ó. Escrevi ali, ó, Design Team BR. Então é só você entrar na própria live, tá no comentário ali, ó. Maravilhoso, Design Team, é maravilhoso. só acessar lá. Tem bastante conteúdo e lá eu linko a outros canais. Assim como a gente tem que linkar os nossos agora, né, Cláudio? Exatamente, a gente tem que linkar, muito bom, Fica aqui o negócio, fica aqui o jabá para a muito Cláudia bom. também, ó. Temos que fazer aqui uma comunidade, porque eu acho que o mais importante de tudo isso é comunidade. Conhecimento Exatamente. democrático, aberto, para quê? Para a gente fazer com que o mercado melhore e as empresas melhorem e a gente ganhe mais com isso. A gente ganha também, né? Nós somos consumidores, é isso aí. É isso É aí. uma troca. Exatamente, exatamente. Estou encantada, eu por mim eu ficaria aqui bem mais tempo conversando com você. Foi um presente, foi muito, muito gostoso, muito, muito legal esse bate-papo. Muito obrigado pelo seu tempo, Rodrigo, por toda essa contribuição. Vou deixar você se despedir aí do pessoal e depois eu quero fazer um fechamento aqui. Eu que agradeço de novo a oportunidade. Eu acho que é importantíssimo sempre todo o canal, como eu falei no começo, para a gente poder explorar assuntos, investigar, conhecer pessoas, né? Eu poder conhecer você aqui ao vivo, né? Ao vivo online, que a gente espere que isso daqui passe para a gente poder se conhecer ao vivo de verdade. E importantíssimo criar esse tipo de vínculo sobre um assunto que é transmitir conhecimento, né? Que é isso que todo mundo precisa, é dar acessibilidade para as pessoas que não têm acesso de uma forma livre, conteúdo gratuito, de crescimento em conjunto. Então, assim, muito obrigado por esse convite, eu agradeço a todo mundo que também está assistindo. Eu já escrevi ali também no chat do meu LinkedIn, então acessa, me adiciona Coloca lá. lá aqui, deixa registrado aqui quais Escrevi são, lá, como é ó. que Rodrigo Lemes, entra lá e a gente troca ideia por lá. maravilhoso. E eu te convido para a gente também ir lá no Design Team, viu, Cláudia? Para a gente fazer uma live Não, lá. pode me convidar, vamos fazer, Vamos não, vou falar, adorar. porque daí eu Vamos. vou fazer as perguntas difíceis para Ai, que você. medo, meu Deus do céu. Eu é que vou agora fazer. Agora se prepare. Sem combinar nenhuma. Muito bom. Nenhum. Vou te mandar e vamos ver como que você se Pode, vira. Mas pode vai deixar. se virar bem.
Pode marcar, desafio está aceito. Combinado. Bom, pessoal, para fazer os últimos encerramentos, eu queria só fechar com... Não sei se você... Queria poder fechar essa live com uma homenagem para o Rodrigo em agradecimento. Um sempre muito bom Led Zeppelin no fundo. Rodrigo, obrigada, pessoal. Uma excelente semana para vocês. Muito obrigada. A gente volta quarta-feira com o CX Now voltado para UX. Obrigada, gente. Obrigada, Rodrigo. Um abraço. Tchau.